Santo do dia, 15 de junho, Beata Albertina Berkenbrock, martírio de santidade. É indiscutível a intenção pecaminosa do assassino, violar a pureza de Albertina, deflorar sua virgindade. Esse testemunho, ouvido de sua própria boca por colegas de prisão, é fundamental para determinar a existência ou não de verdadeiro martírio. Que Albertina reagiu a essa provocação, é evidente pelo fato de ter se deixado matar. Se não bastasse este fato, também disto ao testemunho do assassino. Com base nesses dois elementos, já no dia da morte de Albertina começou a formar-se entre o povo a convicção de que Albertina morreu mártir e, por isso, é santa. Na verdade, não foi só pelo modo como Albertina morreu que o povo pensou assim. Todos também conheciam a educação cristã que ela recebera na família e na catequese. Sabiam de sua maneira de viver, de seu bom comportamento, de sua piedade e caridade. Também é verdade que a fama de martírio cresceu ainda mais quando o povo foi informado do testemunho da parteira. A tudo isso se deve acrescentar que muito cedo começaram a correr relatos de graças alcançadas por intercessão de Albertina. Por causa da fama de martírio de Albertina e de favores especiais obtidos por sua invocação, muitíssimas pessoas, individualmente ou em grupos, deram início a romarias ao lugar de sua morte e a seu túmulo no cemitério de São Luís. Pode-se afirmar que essa interminável peregrinação nunca foi interrompida, mesmo após 70 anos da sua morte. Disso são testemunhas as flores, as velas, os exvotos depositados em seu túmulo, especialmente no lugar de seu martírio. E que dizer dos livros e cadernos que rapidamente se enchem de relatos de graças e de pedidos de proteção? Pelos mesmos motivos são muitíssimas as mulheres que nesta região trazem o nome de Albertina. Só para exemplificar, na paróquia de Imaruí, de 1932 a 2000 são 226 as pessoas que foram batizadas com esse nome. Na paróquia de Vargem do Cedro, de 1933 a 2000 são 48, na paróquia de Armazém, de 1940 a 2000 são 121. Pelas mesmas razões ainda, apesar de o processo de beatificação ter ficado estagnado por cerca de 40 anos, o povo continuou a visitar o lugar onde Albertina foi morta e seu túmulo, a pedir-lhe graças, como que levando adiante o processo de beatificação por própria conta. Não há, pois, hesitação em afirmar que Albertina deve ser declarada mártir e santa, esta é a crença unânime do povo de Deus que a conhece. Em 1952, na mesma capela onde Albertina recebeu a primeira comunhão, reúne-se o Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Florianópolis para dar início ao processo de sua beatificação e canonização. De fato, a essa arquidiocese pertencia então a paróquia de Vargem do Cedro. Posteriormente, com a divisão da arquidiocese e a criação da diocese de Tubarão, é o primeiro bispo de Tubarão, Dom Anselmo Pietrula, OFM, que leva adiante a causa. Obedecendo às determinações das leis da Igreja, em 1956 é feito um processo complementar. Infelizmente, por uma série de circunstâncias, de 1959 em diante o processo de Albertina interrompe-se e interrompido fica até o ano 2000. Apesar disso, a fama de martírio e santidade de Albertina, bem como a devoção do povo para com ela, não cessaram. Em maio de 2000, o terceiro bispo de Tubarão, Dom Hilário Moser, SDB, retomou o processo. Nomeou postulador da causa de beatificação e canonização de Albertina, Fri. Paolo Lombardo, OFM, de Roma. O postulador veio a Tubarão em maio do mesmo ano, quando foi possível dar os primeiros passos concretos no sentido de retomar o processo. Atendidas as exigências das leis da Igreja nesses casos, finalmente no dia 12 de fevereiro de 2001, presente o postulador-geral da causa de beatificação, procedeu-se à exumação dos restos mortais de Albertina. Nesse ínterim, o Tribunal Eclesiástico nomeado para o caso fez um terceiro processo complementar sobre a fama de martírio e santidade da serva de Deus Albertina. Encerrado com pleno êxito, no dia 18 de fevereiro de 2001 pôde-se inumar seus restos mortais dentro da igreja de São Luís num elegante sarcófago de granito.
Divulgada a notícia da retomada do processo, despertou-se mais intenso interesse e devoção à serva de Deus. Já no dia da exumação, muitas pessoas estiveram presentes para venerar seus restos mortais. No dia da inumação, porém, a presença de peregrinos superou todas as expectativas. Em torno de 5.000 pessoas, algumas vindas de muito longe, estiveram em São Luís. Apesar da forte chuva que caía, a igreja ficou apinhada além de toda medida. Os romeiros que ficaram fora da igreja eram mais do que os que puderam entrar. Com a presença de numerosos padres, de religiosas e seminaristas, num ambiente festivo e fervoroso, foi acolhida a urna de madeira contendo os restos mortais de Albertina. Carregada aos ombros em meio ao entusiasmo, à devoção e aos aplausos do povo, entrou na igreja e foi posta diante do altar. O bispo diocesano, acompanhado do postulador e dos demais sacerdotes, presidiu a concelebração eucarística. Antes da bênção final foi assinada a ata de reconhecimento canônico dos restos mortais de Albertina. Colocada dentro da urna, esta foi lacrada e selada com o selo do bispo diocesano. Em seguida, precedida pelos irmãos e irmãs de Albertina e pelos padres presentes, foi carregada sobre os ombros até o jazigo definitivo, no fundo da igreja, à esquerda da porta central. Ali o sarcófago foi fechado e lacrado definitivamente. Albertina foi beatificada em solene celebração eucarística no dia 20 de outubro de 2007 em frente à Catedral Diocesana de Tubarão. Presidiu a cerimônia o cardeal Saraiva, prefeito para a causa dos santos. Fonte: site albertinaberkenbrock.com